Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que o Senhor nos dá vitória por mais um momento de estarmos na presença de Deus nessa noite, através do nosso programa Momento Bíblico, diretamente nos estúdios da Santa TV Publicidade. Programa esse que é exibido todas as quartas-feiras, às 21 horas, trazendo o melhor de Deus, trazendo um esclarecimento sobre os temas bíblicos em relação à nossa vida cristã, nossa vida cristocêntrica na presença de Deus. E hoje nós estamos aqui num estúdio da Web Rádio, pegamos aqui um estúdio emprestado, porque nós estamos trabalhando de uma forma expressiva para que o estúdio da TV Santa Publicidade está em um momento de preparação, de aprimoramento, de reforma e com certeza para trazer o melhor de Deus para a vida do povo de Deus. E hoje nós vamos fazer o nosso programa dessa noite no estúdio da da Rádio Web, sendo transmitido por todas as plataformas digitais, através dos streams pelo YouTube, Facebook, pelo aplicativo TikTok, pelo aplicativo Santa TV e também pelo Instagram. Seja muito bem-vindo a todos os irmãos, seja muito bem-vindo àqueles que receberam o compartilhamento através dos links. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue te abençoando, dando força para prosseguir avante em Cristo Jesus. Hoje com mais um tema abençoado, mais um tema profundo, mais um tema glorioso para o crescimento, para o elevo espiritual do povo de Deus. E hoje eu me sinto muito honrado de estar conosco aqui na nossa bancada, nosso irmão, professor Gilmário, um mestre em pedagogia. Louvado seja Deus. Logo mais estaremos juntamente conosco aqui para estarmos esmiuçando o tema de hoje. Amém? Enquanto isso, você vai compartilhando, vai divulgando essa obra, vai abençoando esse projeto. Seja um evangelista virtual, abençoando esse projeto Santa Publicidade TV. Pois a Santa Publicidade TV veio para inovar, veio para trazer programas abençoados, programas gloriosos para que o povo de Deus esteja alimentado, esteja cada vez mais cheio da graça e da virtude do Senhor. Louvamos a Deus pelo apóstolo Sam, louvamos a Deus pela emissora Santa Publicidade, por estar inovando, por estar caminhando na presença do Rei Eterno. Deus abençoe também aos irmãos do Ministério Remanescente em Cristo, dirigido pelo nosso pastor presidente Ronélio Charles e os ministros do Santo Ministério. Deus abençoe grandemente nessa noite em Cristo Jesus. A cada pastor, a cada cantor, a cada obreiro, a cada obreira, a cada ministro, líder, seja bem-vindo em nosso programa. Que Deus continue abençoando cada vez mais em Cristo Jesus. Também quero aproveitar rapidinho, mandar uma paz do Senhor para os irmãos lá na comunidade dos Estados Unidos. Que Deus abençoe cada um, aos irmãos que estão lá no Canadá, nos prestigiando, nos honrando com a tua audiência, com a tua presença, nos dando o prestígio de estar ouvindo e estar dentro desse trabalho glorioso, desse trabalho que veio para trazer algo grande para a tua vida. Amém? Está aqui conosco o nosso irmão Gilmário, professor e pedagogo. Quer dar saudar aos irmãos? Seja à vontade. Paz do Senhor a todos os irmãos. Nós queremos saudar a todos vocês que estão conosco aqui neste programa. Nós estamos aqui como porta-voz e como instrumento de Deus para poder compartilhar a palavra do Senhor com o tema que Deus dera para o seu servo nesta noite. Sejam todos bem-vindos nesta noite em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós iremos tratar um assunto que quase não se fala nos dias de hoje. Quase não se trata esse tipo de assunto porque é um assunto presbítero, né? Evangelista, pastor, obreiro, obrador do Senhor. Gil, é um assunto que, se nós olharmos, quase ninguém toca nesse assunto, que eu fico pensando se esse assunto que nós iremos falar sobre liderança cristã é um assunto que parece que quase ninguém toca nesse assunto. Eu não sei se é por medo, não sei se é por uma questão de vergonha, não sei se é uma questão de ousadia em tratar esse assunto. Mas antes de nós começarmos a esmiuçar esse assunto, amados, vamos fazer uma pequena oração. Amém. E crer que Deus, nessa pequena oração, também está alcançando a tua vida, daquilo que iremos falar aqui nessa noite, daquilo que iremos tratar nessa noite,
crendo que Deus irá até o seu lar, aonde você estiver, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, na sua Smart TV, não importa qual é a ferramenta. O importante é o Senhor agindo em teu favor. Peço licença nesse momento para adentrar diante do seu lar e juntamente conosco, através diretamente dos estúdios, e poder transformar o seu lar com umas singelas palavras de uma igreja, para que possamos estar frente a frente com o Espírito Santo, ouvindo a sua voz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, Pai, te agradecemos desde já por tudo que o Senhor tem feito, realizado, pedindo a tua graça, pedindo a tua compreensão em nossas vidas, pedindo a tua misericórdia em nossas vidas, pedindo para que nesse momento o Senhor visite nossos ouvintes, todos os telespectadores, que o Senhor vai de encontro nessa hora, curando, salvando, libertando, dando a vitória, repreendendo toda obra que não provém de ti, e que nessa noite tudo é para a tua glória, tudo é para ti, para que o seu nome seja engrandecido. Amém. Amém? Então vamos lá. Quando nós observamos, amados irmãos, e o obrador Gil, obrador, eu já ensinei no tema passado o que é obrador, né? Acredito que os meus irmãos telespectadores já sabem o que significa obrador. Então, quando nós observamos a questão liderança cristã, nós vamos para a Bíblia Sagrada, e quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos alguns modelos. Existem vários modelos, meus irmãos, de líder espiritual que foram de grande ênfase ao crescimento do reino, ao crescimento e surgimento da igreja do Senhor, e ao mesmo tempo pessoas que foram chamadas para que o nome do Senhor fosse engrandecido nessa batalha. E haja vista, amados, que nós, como hoje, uma vida cristocêntrica, uma vida de batalhas, de lutas e dificuldades, haja vista que o Senhor sempre nos chama. O primeiro chamado de Deus foi para sair para fora, foi para ser um obreiro, né? Uma nave onde leva a palavra de Deus. E todo mundo sabe que o modelo, desde o princípio do Velho Testamento, o modelo mais utilizado em muitas igrejas e muitas pregações é o modelo de Abraão, não é verdade? E um versículo que muitos pregadores utilizam, que é o famoso Gênesis capítulo 12, né? Vamos ver o material dessa noite? Se nós observarmos o Gênesis capítulo 12, verso 1, está escrito aí: o Senhor disse para Abraão: ora, Senhor, disse Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque e da casa do teu pai, e para um local que eu te mostrarei. Interessante, Gil, que Deus, quando ele tem propósito na vida do servo de Deus, são propósitos que são impactantes. Vejamos que Abraão morava com seu pai, com sua mãe, né? Se ele olhasse para o contexto religioso, ele ia continuar, né? Pelo contexto de necessidade, ele ia continuar vivendo com seu pai, com a sua mãe, com seus parentes, com a sua família local ali. Mas Deus, ele tinha algo diferente para mostrar para ele, algo que fosse de uma forma esclarecedora, espiritualmente dizendo, e interessante que mostra o início de um chamado, entendeu, irmão? Interessante esse chamado aqui. Nós percebemos que todo chamado de Deus, ele é algo que nos desafia, porque sabemos a importância que existe do nosso pai, da nossa mãe, e de repente Deus vem agora chamando Abraão para que ele saia da casa da sua mãe e do seu pai e vá para uma terra que ele não conhece. Então, todo chamado, ele parte do princípio de um grande desafio, ele é algo desafiador. E é interessante que esses atos desafiadores de Deus, ele começa a trabalhar no nosso lado psicológico, né? Nosso lado psicológico, nosso lado mental, para que nós unimos essa parte psicológica, meus irmãos, juntamente com aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, aquilo que Deus tem para realizar em nossa vida. E é interessante que Deus, ele não esclarece tudo, né? Ele não esclarece tudo de imediato, porque senão seria muito fácil, né? A gente já saberia o início, o meio e o fim. Mas Deus, ele vai mostrando uma trajetória
Abraão foi separado da sua família para ter uma trajetória, né? E quando nós observamos essa trajetória, meus irmãos, nós observamos um perfil de uma liderança, um perfil de um líder que ele nem sabia que ia ser um líder, ele nem sabia que ia ter um perfil de uma liderança reveladora, de uma liderança mostrada por Deus a cada dia, a cada instante. Então era como se ele vivesse a cada momento de uma revelação de Deus. Será que os crentes de hoje em dia conseguem ter um método de vida assim? Uma vida abaixo de revelações de Deus? Eu acho um tanto quanto difícil, né? Porque nós vivemos em uma geração, pastor Fábio, em que vivemos o imediatismo. As pessoas querem as coisas para ontem. Então, quando está especificado aqui, eu te mostrarei, quer dizer que é algo processual. Quer dizer, Deus ia se revelar ao longo do caminho, ao longo da trajetória, para a pessoa de Abraão. Ou seja, servir ao Senhor e obedecer o seu chamado não implica somente em algo desafiador, mas também implica em ter a paciência, em saber esperar para compreender dia após dia o propósito de Deus. E até então, meus queridos, é interessante que exige também, né, que um processo de discernimento para entender a voz de Deus, o agir de Deus e o processo resultante naquilo que Deus fez, né, está fazendo e irá fazer. Então é um processo, meus queridos, que Deus, toda a fase de Deus tem início, meio e fim. Não existe o agir de Deus, uma forma de trabalhar do Senhor, a qual Ele pega pela metade e não termina. Não existe. Nossas vidas é assim. Deus nos chamou, nos tirou do lamaçal do pecado, né? Nos tirou das garras de Satanás. Não é verdade? Glorificamos a Deus pela liberdade cristã que, através de Cristo Jesus, estabeleceu em nossas vidas. E através dessa liberdade cristã é onde que Deus, nos momentos atuais que nós vivemos, no presente século, é onde Deus faz impossibilidades. Era impossível para Abraão sair da sua parentela de uma forma comum. Tinha que ter um propósito. Então ele tinha que ser tocado por Deus para ele aceitar o chamado de Deus e ir para um local que ele nunca viu na vida, porque ele estava debaixo de uma promessa chamada eu te mostrarei, né? E isso mostra o perfil dos líderes de hoje em dia, líderes de igreja, líder de grupo, líder de um ministério, que se ele está debaixo de um discernimento, debaixo de uma promessa de Deus, você vai ver que ele vai estabelecendo cada vez mais, Gil, o seu chamado. Ele vai estabelecendo cada vez mais uma trilha, né? Vai trilhando esse chamado, né? E essa forma de trilhar esse chamado, aonde vem os desafios. Aonde vem os desafios, aonde vem as situações inusitadas, situações adversas e situações inesperadas. Porque ser líder de algo que se refere a Deus e se refere ao Senhor, não é uma coisa simples, não são tarefas simples. São tarefas que envolvem todo o nosso psicológico, todo o nosso procedimento espiritual, e vem as adversidades e vem os seus resultados, que são os seus feitos. Então, hoje, ter uma vida debaixo da promessa de Deus é fácil ou é difícil? Então, viver debaixo da promessa de Deus não é algo fácil, certo. É algo difícil, mas é possível. Quando eu estou, por exemplo, na escola, fazendo aqui um paralelo, quando eu estou na escola, eu digo sempre ali para os meus alunos, para os pais dos meus alunos, quando nós vamos fazer algumas atividades para as crianças, nós montamos algumas atividades que são um tanto quanto difíceis, mas são possíveis. Desafiadoras, né? Exatamente. Desafiadoras. Porque as pessoas, às vezes, elas confundem isso. O fato de ser difícil não significa que é impossível. As coisas de Deus, muitas das vezes, são difíceis, mas não são impossíveis de serem realizadas. É porque são coisas, irmãos, que exigem de nós. Exige do ser humano.
né, a nossa vida ela muda, porque tem que fazer jus ao versículo bíblico, né? Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A promessa da profecia de Isaías que diz: eis que faço uma coisa nova. Então, como o senhor falou sobre a questão do ensino, é algo novo de Deus, que sempre o professor chamado Espírito Santo está ali, sempre para nos ajudar, nos ensinar. Mas eu preciso ter essa capacidade do dom do Espírito, do discernimento, para entender a voz do Espírito. Senão, a minha mentalidade ela consegue ser muito mais forte, meus queridos, do que a voz do Espírito Santo. E quando nós temos algo nas mãos que Deus deu para você, amado líder, é algo muito desafiador, porque você está lidando com vidas, você está lidando com pessoas que sentimentalmente estão feridas, sentimentalmente estão machucadas, e outras estão felizes, alegres, outras estão passando por um processo de transformação, de índole, de caráter, de uma mudança de espírito, né? Porque Jesus ele disse no Sermão da Montanha, no Mateus capítulo 5, ele disse lá: bem-aventurado os pobres de espírito, porque senão não vai ver o reino dos céus. Então eu preciso ser pobre de espírito. O que é pobre de espírito? É ter a humildade em extrema, para que essa humildade, essa pobreza interna do meu espírito, ele venha dissipar toda a arrogância, ele venha dissipar todo o ego, e aí eu vou determinando aquilo que Jesus disse: pobre de espírito. Salmista 40 diz, né? Sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem que cuidar de mim, né? E aí quando nós olhamos, meus queridos, essa questão da base da promessa, nós vamos ver também no nosso material uma coisa interessante, que o perfil de um líder cristão, ele precisa adotar algumas mudanças, não só intelectuais, acadêmicas, mas ele precisa estar debaixo de uma visão e de uma orientação de Deus, não é verdade? Porque se ele não tiver numa visão e numa orientação de Deus, ele não vai conseguir levar essa obra, esse ministério, levar esse grupo avante. Por quê? Ele vai estar com uma fragilidade, né? E essa fragilidade é onde o inimigo entra. E ele entra com o quê? Com a dúvida e com a destruição, com a dissensão. E então, por isso que um perfil de um líder, ele tem que ser de um perfil do jeito que o Senhor vai revelando, vai ensinando, vai mostrando. E é interessante, amado obrador Gil, glória a Deus. Que o perfil de um líder cristão, ele requer alguns detalhes que quando nós encontramos na palavra de Deus, e esses detalhes são detalhes que muitos hoje, dos dias de hoje, encontram barreiras para ter. De fato, as pessoas encontram barreiras para obedecer, né, para cumprir aquilo que está sendo estabelecido, até porque o chamado de Deus, ele sempre acontece debaixo de uma visão, né? E quando Deus dá esta visão, é necessário que nós sejamos obedientes àquilo que está sendo proposto para nós. Então a primeira regra desse perfil é a obediência. Obediência. A pessoa que diz que de fato foi Deus que o chamou para uma obra, precisa obedecer. Se não é obediente, então que chamado é esse? E a gente tem que entender também, meus irmãos, que a obediência ela tem que ser trabalhada em cima da liberdade cristã, né? Senão essa obediência ela acaba tendo um tipo de um perfil, né, fora daquilo que realmente se chama obediência da presença de Deus, obediência à sua palavra, obediência ao ministério que o irmão ou a irmã congrega, obediência ao líder. E muitas das vezes, às vezes essa questão obediência é muito mal interpretada nos dias de hoje. Em que sentido? Atravessa um pouco da ética do respeito, atravessa um pouco da ética da parte moral do ser humano, da parte até uma ética em questão de social, para que as pessoas fixem mais numa questão obediência e esquece outras partes do que se refere ter uma vida cristã, né? Porque ser obediente eu preciso também ser, ainda mais quando eu sou um líder da obra de Deus, que Deus colocou em tuas mãos, na minha mão, na mão de quem Ele confiou.
chamado para a obra de Deus, Ok. eu lembro que eu aceitei o Senhor ali no sertão do Pernambuco, então eu mal sabia me expressar perante as pessoas, mas eu estava fazendo dentro do meu nível de conhecimento, e à medida que o tempo foi se passando, Deus foi me esclarecendo acerca daquilo que Ele tinha colocado sobre a minha vida, e Ele foi criando oportunidades para que eu me desenvolvesse em cima daquele chamado que Ele trouxe para mim. É a mesma coisa que o Senhor deixou ser capacitado. Exatamente. Né? Deus foi esclarecendo, Sim. o Senhor foi absorvendo, Ele foi absorvendo, e essa forma de absorção da palavra, da diretriz de Deus, a irmã foi crescendo naquilo que a Bíblia sempre está nos revelando: crescer na graça e no conhecimento. E quando nós crescemos no conhecimento, nós começamos a ter uma empatia com o próximo, né? Um líder que não tem uma empatia, ele só tem conflitos, porque ele começa a olhar para si mesmo, e quando ele olha para si mesmo, ele não consegue enxergar aquele sentimento de irmandade, ele não consegue entender mais aquele amor fraternal, aquele amor que a Bíblia sempre está nos ensinando, que é um dos amores que são os amores, o ágape, o storge, o filhos, que são os amores que tem que ter na igreja. E esse tipo de amor, muitas das vezes hoje está escasso. Por que escasso? Porque se não tiver a obediência, se não tiver a humildade e a empatia, que são os 3 primeiros ingredientes para uma vida melhor na presença de Deus, uma vida em grupo na presença de Deus, uma vida sadia ministerialmente dizendo, não consegue, meu querido, não consegue avançar. Seria isso um motivo de muitas igrejas hoje estar capengando? Seria? Talvez o termo capengando soa meio forte, né? Mas o que eu quero dizer capengando? Mas Jesus está na igreja. Mas Jesus está aqui, né? Todo mundo fala, né? Quando tem os cultos, todo mundo fala. Por uma questão de fé, por uma questão de certeza. Jesus está aqui em nosso meio. Está mesmo. Se tiver 2 ou 3, Ele está em nosso meio. Só que, fora isso, eu preciso entender como está a saúde dessa igreja. Como está o nível de espiritualidade desse grupo que este líder está liderando. Será que ele está num nível de espiritualidade que está alcançando, aderindo o bem-estar de Deus? Ou será que é apenas uma nomenclatura, um slogan, né? Que as pessoas olham e falam: mas olha que grupo muito abençoado, olha que grupo que canta muito bem, olha que grupo que é liderado muito bem. Mas e o nível espiritual? Hoje nós vivemos um enfrentamento, né? Qual é o enfrentamento? Hoje, o enfrentamento nos ministérios se chama pouca oração, pouco ensino bíblico, poucas aulas dominicais. Quando eu falo pouco, eu não estou me referindo a volume de exercício do culto, da aula, não é isso. Quando eu falo pouco, é no sentido de aceitação, entendeu? Porque nós vivemos hoje 2 tipos de propósito, 2 tipos de poderes, irmão Gil. O poder do Espírito Santo, que é o de convencer, e o poder do ser humano crente que se diz lavado, remido, servo de Deus, que é o poder da aceitação. Qual que é o poder da aceitação? Se eu aceito o Espírito Santo me moldar, se eu aceito o Espírito Santo trabalhar em minha vida, me convencendo a cada dia, a cada instante, que eu sou um pecador, que eu preciso ser perdoado e ser perdoador. Aí eu estou no plumo, né? Na vontade de Deus, na verdade de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu preciso cada vez mais ter uma libertação, né? E uma aceitação, aceitar todos os propósitos de Deus na minha vida, vindo de Deus para a nossa história, para que haja uma mudança, um crescimento. Entendeu, irmão? De fato, quando nós compreendemos a vontade de Deus, como o senhor bem citou, a questão do Espírito Santo. Veja, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, ou melhor, Ele nos aceita, Ok. né? Nós estamos ali trazendo o Espírito Santo para morar na nossa vida. Mas o morar, ele é diferente do presidir. Morar quer dizer ele está
dentro de nós. Certo. Agora, presidir quer dizer que ele tem liberdade para agir efetivamente na nossa vida. E quando ele faz isto, nós começamos a nos colocar no lugar do outro, como o próprio material diz aqui, nós passamos a ter empatia. E empatia, meus irmãos, ela vai nos trazendo uma percepção de tudo aquilo que Deus vai nos colocando em nossa frente. Quando nós estamos dirigindo uma obra de Deus, além de tudo que já foi falado aqui, da obediência, da humildade, já foi falado quando nós falamos da ser empático, né? Obreiros tem que ser empático. Se não tiver empatia, esse obreiro precisa nascer de novo. Esse obreiro precisa crescer da palavra de Deus, precisa estar apto para crescer. A Bíblia fala apto para ensinar, apto para manejar a palavra, o obreiro, né? O obrador. Só que ele precisa também ter um crescimento próprio para ele saber discernir e viver uma vida de bênçãos, de milagres, mas uma vida também de problemas. Uma vida de problemas. Quais os problemas? Porque nós somos seres humanos que todo instante a Bíblia diz que nós somos entregues à morte. Todos os dias. Todos os dias. Então, todo dia eu sou convencido que eu sou entregue à morte. Mas Deus, pela tua graça e pela tua bondade, livra. Não é hora de ir para o reino, né? Não é hora de ir para o reino, então Deus livra. Porque se Deus não nos livrasse, quando nós somos entregues à morte, Deus permite que nós morremos. E se morremos em Cristo, vamos ao encontro do Senhor. Amém? Agora, se todo dia, eu e você que está aí do outro lado, que está nos presenciando com a tua audiência, compartilhando esse trabalho, compartilhando esse programa. Deus, se você está compartilhando, é porque Deus te deu esse fôlego, te deu essa condição para você poder fazer esse movimento. Agora, se você não tivesse essa condição, das duas umas, porque Deus te chamou e porque chegou o teu momento, né? E agora, enquanto esse momento não chega, é onde vem uma coisa interessante. Eu preciso entender que enquanto esse momento não chega, Gil, eu preciso entender que é onde Deus tem mais funções, metodologia, o agir de Deus para comigo, para conosco. E aí é por isso que a gente ainda está firme, caminhando na presença de Deus. É quando nós somos chamados por Deus e vamos entendendo esse chamado, conforme diz aqui no material, essa questão da percepção de problemas. Na maioria das vezes, alguns problemas que nós passamos, eles vão servirem para nos forjarem, para também lidarmos com os problemas das pessoas. Então, aquele que é chamado, ele vai enfrentar problema no que diz respeito à sua vida e também no que diz respeito à vida das pessoas com as quais Deus colocará sobre a sua liderança. Até porque, meus queridos, que nenhum momento eu encontro na Bíblia dizendo que servir a Deus seria uma vida de flores. Não tem isso, não vou encontrar. Flores seria uma vida só de vitória, seria uma vida apenas de bênçãos, tanto materiais como espirituais. Nenhum momento a Bíblia está dizendo que eu teria esse tipo de vida. A Bíblia diz que eu teria aflições. Jesus disse isso daí. Todo mundo sabe que nós, servindo a Deus, teríamos uma vida de aflições. Mas Jesus, ele nos anima dizendo para a gente olhar para todas essas coisas e ainda ter bom ânimo. Mas ter bom ânimo em situações adversas não é fácil, né, irmão? Ter bom ânimo em situações complicadas e provações não é fácil. Por quê? Porque eu tenho que olhar isso com um lado cristocêntrico. Mas faltou isso, eu tenho que talvez pagar isso, pagar aquilo. Mas eu tenho que ter uma visão cristocêntrica, porque Deus é o Deus provedor. Deus é o Deus que supre todas as coisas. O apóstolo Paulo disse, Filipenses no capítulo 4, se eu não me engano, ele disse: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então, todo dia, irmãos, nós vivemos uma vida de glória em Cristo Jesus.
Aqueles que crê sabem do que eu estou falando. Porque quando nós temos uma vida de glória e crendo no melhor de Deus, em Cristo Jesus, nós vamos sempre confiando no amanhã do Senhor. O choro dura quanto tempo mesmo? Uma noite, né? De acordo com a Bíblia, o choro dura uma noite. Agora, uma noite, né? Quando a Bíblia fala em noite, é um período de tempo. Nós sabemos que se nós relacionarmos determinados problemas, às vezes o mesmo problema que para a minha pessoa eu enfrento de uma forma, o obreiro enfrenta de uma outra forma. Certo. Mas o que a palavra de Deus garante é que esse problema, independentemente da forma como você encara ou como eu encaro, ele está dizendo que dura uma noite, ou seja, dura um momento, mas ele fala que a alegria vem ao amanhecer. É exatamente isso, quer dizer, que a recompensa de Deus, o cuidado de Deus, o trabalhar de Deus, ele será sempre maior do que a dificuldade que possamos vir a passar. Isso nós estamos falando numa questão de vida em Cristo, né? Vida na presença do Senhor. Mas, quando nós olhamos também num contexto de liderança, de liderar pessoas, de liderar a igreja, liderar ministérios, nós vamos encontrando um perfil relacionado de certas comparações, né? É interessante que o líder espiritual, o famoso conhecido anjo da igreja, o famoso conhecido como o pastor, o ministro, o reverendo, o apóstolo, o missionário, ele está liderando? Se ele está liderando, nós vamos ver aqui algum tipo de características. E diante dessas características, nós conseguimos fazer uma comparação de como que está uma fase de liderança nos dias de hoje. Será que a liderança nos dias de hoje, meus irmãos, ela é 100% cristocêntrica? Então, quando nós paramos para analisar essa questão, nós vemos que com o passar do tempo, o humanismo foi entrando dentro das igrejas. E isso fez com que o homem, né, passasse a ser o centro das atenções, e que o nosso Senhor Jesus Cristo fosse deixado em segundo plano. Então, aquele que é chamado para ser líder, não é ele se promover, ele tem que promover aquele que o chamou, que foi o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E agora, quando o líder ele quer ser o próprio Jesus, como é que fica? Isso é tão complicado que eu estava assistindo uma live ontem na minha casa, de uma pessoa, não sei nem quem era, mas caiu lá na internet. Eu estava assistindo uma live e uma determinada pessoa disse assim: olha, quando eu oro com o senhor, pastor, é como se eu tivesse com o próprio Deus. E o cara pulou lá de uma forma assim, inusitada, que eu falei assim: meu Deus, olha só a capacidade, primeiro a capacidade de quem falou, e segundo a capacidade de quem recebeu, de falar assim: eu estou com você, é como se eu tivesse com o próprio Deus. Olha só, endeusando o ser humano, né? E isso são características de uma religiosidade, exatamente, que está sendo muito pregoada nos dias de hoje, e que as pessoas acabam vivendo e adotando como uma regra única de fé. E através dessa regra única de fé, as pessoas vão esquecendo realmente os propósitos, né? Esquecendo a obra do Senhor e esquecendo também as promessas de Deus. Quando eu falo esquecer obra de Deus, não é deixar de ir para a igreja. Eu vou para a igreja, irmão, eu vou lá, participo dos trabalhos. Não é isso. É ser igreja. Porque falar que é igreja é fácil. Agora, ser igreja requer muito. Porque ser igreja, ela vai começando a trabalhar dentro de nós, nosso íntimo, nosso coração, nossa mentalidade, e vai nos fazendo renunciar muitas coisas que lá atrás eu achava normal, comum, e esse comum e esse normal desagradava a Deus. Então eu preciso entender que hoje a igreja, ela pode ser considerada como um espelho do seu pastor ou não? O irmão Gil acha que os irmãos aí que estão do outro lado, compartilhe, escreva nos comentários. Os irmãos acham que as igrejas de hoje, a tua igreja, a minha igreja, ela é espelho do líder? Ou é diferente? O líder, ele é de um jeito e a igreja, ela está trilhando de um outro jeito. Porque às vezes esse tipo de
sintoma ou essa espécie de reflexo pode trazer uma enfermidade para o ministério. Em que sentido? O líder ele tem uma visão, a igreja tem outra visão. A igreja tem uma visão e o líder começa a ter uma outra visão. Então isso envolve muito no perfil de liderança que temos nos dias de hoje. É terrível quando nós olhamos para a metodologia de liderar e ela seja igualada com uma liderança secular. Vamos olhar aqui no material? Quando olhamos aqui, um líder secular ou um líder servidor? Pode avançar mais aí, mais um pouquinho. Você vai ver que quando nós olhamos na Bíblia, vamos ver meditar em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18. Aí na tua Bíblia, meus irmãos, está escrito assim: e serei para vós pai. Quando nós olhamos esse versículo, Gil, e serei para vós pai, ele já refuta aquilo que o senhor ouviu dessa irmã aí, né? Que ela, de uma certa forma, ela endeusou o líder do outro lado lá. Mas Paulo nos ensina que uma liderança, ele tem que entender que ele está abaixo do pai. Ele não é o pai, ele não é o único, ele está abaixo do pai. Então o apóstolo Paulo nos ensina que quando nós olhamos para essa questão, nós vimos que vai separando esse líder que tem que ser servidor e não um líder secular, que ele vai se tornando um líder autoritário. E o versículo ele está dizendo aí: e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a igreja, Gil, ela é uma família? Então, de acordo com a palavra de Deus, a igreja ela é para ser uma família. Uma família espiritual? Uma família espiritual. Tanto é que o Paulo, se eu não salvo a memória, acho que no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, ele fala que nós fomos formados a família de Deus, o Israel de Deus. Então a igreja, ela é a família espiritual de Deus. Uma família de Deus. De Deus. Então uma família de Deus, ela tem um amor expressivo. Então se ela tem um amor expressivo, não existe problemas. A família humana, a família biológica, ela tem problemas. E às vezes até é uma certa igreja. Mas quando nós se tratamos em família espiritual, ela teria que ser perfeita, não é verdade? Então, se nós olharmos por esse contexto, as igrejas de hoje em dia, os ministérios de hoje em dia, irmãos, ele teria que ser perfeito, porque é família de Deus, não é verdade? Família de Jesus, uma família que se diz ser cristocêntrica. Então, se ela é uma família cristocêntrica, uma família de Deus, uma família que só quem atua com uma forma expressiva é o poder do Espírito Santo, e é onde todas as pessoas estão debaixo dos dons, o uso dos dons do Espírito e debaixo de uma liderança espiritual. Então, essa é a igreja que Jesus está querendo levar? É essa? Se essa é a igreja que Jesus quer levar, por que ainda vivemos uma época em que as igrejas elas são individuais? A individualidade. O senhor falou de individualidade e eu lembro que no início da minha fé, nós tínhamos um trabalho evangelístico lá num distrito da nossa cidade, lá no Nordeste, e eu lembro que o nosso trabalho ficava na rua de cima. E quem morava na rua de baixo, mesmo sendo crente, não subia para participar efetivamente do culto. Por quê? Porque não se misturava. Entendi. Eu vivia uma verdadeira individualidade. Aí nós começamos a pensar: será que de fato o Deus da Bíblia é o Deus que age na vida dessa pessoa? Então, onde há uma acepção de pessoas, Deus não opera, né? Às vezes o Espírito Santo quer operar de uma forma tão gloriosa, tão sublime, no ministério, no grupo, mas ele não consegue ter um espaço para operar. E às vezes o operar não é do liderado, é do líder. Porque eu entendo nos dias de hoje, meus irmãos, que o grupo, ele é o espelho da liderança. A igreja, ela é espelho, aliás, do líder. Se você é um bom líder,
a sua igreja, seu grupo vai ser bom. Se você é um ótimo líder, sua igreja, seu grupo vai ser ótimo. Mas se você é um péssimo líder, se você é um mau líder, o espelho dessas tomadas de decisões, esse reflexo de forma de atuações, vai ser ensinadas aos seus liderados. E aí é onde eles vão olhar para esse tipo de sintomas e não vão achar defeito nenhum. Porque se o meu líder é assim, então eu também vou ser assim. Isso é tão interessante, amado, que a palavra declara ali no livro aos Hebreus que a fé, nós devemos imitar a fé daqueles que nós seguimos. Então eu vejo aqui uma responsabilidade muito grande no que diz respeito a quem lidera, muito mais do que o liderado. Por quê? Porque se a palavra de Deus diz que nós devemos imitar a fé daquele que nos lidera, o problema é, será que aquele ou aquela que nos lidera está de fato embasado e alicerçado naquilo que Deus tem determinado na palavra? Esse é um ponto para se pensar. É verdade, porque hoje nós encontramos muitos conflitos de interesse. Nós vivemos uma época que as pessoas, às vezes, quando se fala de igreja, vem tanta coisa, às vezes, negativa, né? Tanta coisa negativa nos dias atuais, a sociedade também, as pessoas que não amam a Jesus, não amam a palavra, não amam a igreja, olha para a igreja e age como se fosse um nada, a escória, declara que a igreja é uma perturbação da rua, enfim. Então, quando se torna com sabedoria e inteligência, da forma de liderar, essa igreja ela não se torna uma perturbação nem na rua e nem no bairro. Ela se torna uma atalaia de Deus, ela se torna uma voz do Espírito Santo, uma voz libertadora, para que essa ferramenta chamada povo de Deus, na mão de Deus, se torna algo que venha a ser poderoso e crescente ao reino do Senhor. Mas haja vista que muitos ministérios, lembrando, irmãos, que nós não estamos julgando o ministério, nós estamos julgando como que nós ouvimos, porque a gente tem que julgar o que nós ouvimos e não julgar o que estamos só vendo. Então, quando nós olhamos para o ministério, nós entendemos muita coisa: ministérios ruins, ministérios bons, ministérios abençoadores, ministérios que precisam crescer na sabedoria, na ética, precisam crescer com propósito, precisa crescer como pessoas de Deus, pessoas que representam Jesus, pessoas que amam a palavra, pessoas que têm um interesse único de ver o reino de Deus crescer. Vamos ver um versículo da palavra de Deus? Primeira Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 12. Observe aí, meus irmãos, olha aí que está na tela. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Para que vos conduzisses diretamente para com Deus, para que chama no reino de glória. Então observe que as 3 colunas tem o líder autoritário, meu irmão Gil, que é aquele que só promove pessoalmente, ele só olha para si. E a característica tanto para um líder autoritário, para um líder servidor, é o propósito. Então, quando você lidera uma igreja apenas com uma promoção pessoal, você vai quebrando esse versículo de 1 Cartas Tessalonicenses 2,12. Você vai quebrando. Em que sentido você vai quebrando? Porque você não vai vendo realmente o que significa, irmão Gil, estar diante de uma igreja e ser igreja. Você vai se promovendo. Você só quer se crescer em cima das pessoas, na aceitação, na oração, na intercessão. Por quê? Só vou na intercessão se o líder fulano de tal estiver lá. Só vou na intercessão se o meu fulano de tal estiver também junto. Nós não devemos ter essa visão, irmão Gil, porque senão se torna uma visão egoísta. Porque eu acabo olhando apenas para o ser humano e não Jesus na vida do ser humano. Entendeu? Então, quando
há um processo coletivo, por exemplo, há o propósito que nós vimos aí em Tessalonicenses, é um processo coletivo que o apóstolo Paulo ensina para a igreja de Tessalônica. Ele ensina que, olha, é preciso ter uma promoção no coletivo, sabe? Deus, quando revela o crescimento do ser humano, na forma de liderar e na forma de ser liderado, é de uma forma coletiva, expressiva, não é individualizada. Em que sentido? Para que as pessoas não venham com aquela coisa. Olha, eu cheguei na igreja, membro, e hoje agora eu sou um ministro. Hoje agora eu sou uma missionária. Sou uma bispa, não é verdade? Né? Sou uma evangelista. Todo esse processo de crescimento eclesiástico, ou ele foi dado por Deus, ou ele foi dado pelo homem. Não é verdade? Nos dias de hoje, há tempos é assim. Então, esse crescimento que foi dado ou pelo homem ou por Deus, é onde que Deus ele trabalha de uma forma para que seja o quê? Coletivo. O teu ministério, o meu ministério, o ministério do amado, ele tem que ter um serviço coletivo dentro da obra do Senhor. Na verdade, o chamado, né? A própria Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, Isso. mas ele veio para servir. Então, se eu digo que de fato fora Deus quem me chamara para a obra, então eu preciso servir não só a Ele, mas eu preciso servir aqueles que Deus me deu para cuidar, seja em qualquer dimensão da obra. Isso também expressa humildade, né? Humildade. Porque quando se tem, mesmo que você tenha muita coisa aí, meu querido, pode ser um pastor de renome, pode ser um pastor conhecido, famoso, um pregador que tem uma grande eloquência, um bom conhecimento, mas se você não tiver humildade, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Pode ser que os seus amigos, pode ser que seus colegas de ministério podem avançar isso, te ajudar em alguma forma, mas se você não for humilde na presença de Deus, você não vai crescer. Não vai crescer ministerialmente. O seu ministério, seja qual for, é ensinar, é liderar, é pregar, é louvar, é cantar, é interceder, não importa. Se você não tiver uma humildade para que isso continue sendo expressivo dentro de você, dentro daquilo que você faz, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai tropeçar nessa pedra aí. Isso é tão interessante, essa parte aí, que agora veio algo aqui na minha mente. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que Deus ele é um ser espiritual. Por ele ser um ser espiritual, eu não vejo Deus, eu não tenho como ver Deus. Então, como é que eu sei, como é que eu compreendo esse Deus na minha vida? Eu compreendo esse Deus somente a partir da minha subjetividade, da minha experiência, ou eu compreendo esse Deus nas relações sociais? Porque veja, se eu entendo que Deus me chamou para desenvolver algo, para desenvolver um chamado relevante, um chamado considerável, eu preciso ter humildade para quê? Para ser instruído por outras pessoas, até porque ninguém faz nada sozinho. E nós estamos vivendo uma época onde as pessoas se auto-chamam, elas auto-chamam-se. Se proclama, né? Elas se proclamam e elas não têm humildade para serem instruídas. Veja, só abrindo um parênteses aqui, não faz parte do tema, mas só abrindo um parênteses, eu estou caminhando para a 7ª faculdade, mas eu tenho sempre que sentar para ser instruído por alguém que sabe mais do que eu. Você me fez lembrar de muitas pessoas que estão na igreja, obreiros. Eu gosto de pegar no obreiro, viu? Eu gosto. Sabe por quê? Porque o obreiro, ele é o prisma da igreja. Entendeu, irmãos? O obreiro, ele é o prisma da casa de Deus. Em que sentido? É através de você, obreiro, é através de você, obreira, que Deus te usa para você ensinar, que Deus te usa para você pregar, levar a palavra com amor, com carinho, com conhecimento, discernimento, sabe? Para que as pessoas vejam em você, não vejam você, vejam Jesus na tua vida, vejam o poder do Espírito transformador sobre a tua vida. É isso que é importante na vida do obreiro, do líder espiritual, daquele que lidera, daquele que está à frente de uma obra abaixo de Deus. E você me fez lembrar uma coisa interessante, Mogeu, que mesmo que você tenha
Mesmo que você conquiste, mas se você não se importa em sempre querer aprender mais, essa exposição da vontade de querer, é aquilo que eu disse lá atrás. Precisa ter os dois poderes em atuação. O meu poder de aceitação e o poder do Espírito Santo. Então, quando eu tenho o poder da aceitação, irmãos, eu olho para aquilo que os irmãos, a igreja possa me oferecer, no ensino, na mensagem, mesmo que você tenha, mesmo que você sabe, mesmo que você estudou bastante, tem certificado, enfim, isso você tem que entender uma coisa. Se você está como igreja, você precisa ouvir também. Você precisa aprender na forma da audição. Entendeu? Em que sentido? Não é o irmão que às vezes, que não sabe se expressar, um versículo da palavra de Deus, porque muitas das vezes ele está de frente de um microfone, diante de uma multidão, ou diante de poucas pessoas numa igreja, às vezes a igreja é pequena, ou tem poucas pessoas que seja, ele fica acanhado, fica nervoso, né? O famoso deu um branco, né? Deu um branco, esqueci e tal. E isso são a adversidade que se consegue vencer mediante da leitura e da petição a Deus. E isso vai trazendo mais vontade de você superar essas coisas. Aí é um outro tema, né? Que a gente poderia trazer um outro tema sobre isso. Uma hermenêutica, uma exegese, uma homilética, enfim, é um outro tema. Mas é o que, como a gente estamos falando, de obreiro que lidera, de obreiro que tem algo de Deus sobre as mãos para cuidar de vidas, para falar com vidas, né? Ele tem que ter essa ciência. Por mais que você saiba, por mais que você tenha, lembre sempre de uma coisa: a humildade tem que ser sempre em primeiro lugar para você ouvir as pessoas. A pior coisa que existe, irmão Gil, é o líder ser omisso. Ele ser omisso com as pessoas. E é um pecado, omissão é pecado, de acordo com a Bíblia. Ele é omisso e essa omissão traz para ele uma individualidade. Mas como é que pode? Aquilo que nós acabamos de tratar, família de Deus, família de Jesus, e ter omissão, não dá para entender isso. Sabe por que não dá para entender, meus irmãos? Porque a igreja, ela não é perfeita, ela caminha para a perfeição. Jesus é o perfeito. Ele vai trabalhando em todos os ministérios para que esse ministério seja perfeito. Só que tem um detalhe: se as pessoas não querem a perfeição de Deus, como que esse ministério irá crescer na perfeição? Como que esse ministério irá atingir uma espiritualidade que agrada a Deus? Porque é muito fácil a gente se reunir e dizer: olha, Jesus está aqui, olha, Jesus está fazendo, olha, Jesus está curando, olha, Jesus está realizando. Será mesmo que está? Às vezes a tua fé, às vezes a tua certeza diz que sim, mas lá diante de Deus, como é que está essa obra? Será que está atingindo a permissividade de Deus? Falar, não, ali tem um povo que se enquadra em João no capítulo 4, que são uma pequena porção de uma grande multidão que adora o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus está procurando adoradores. Então, se está procurando, é porque não acha com facilidade. Então, será que, irmão Gil, nas igrejas de hoje falta mais adoração? Ou falta mais oração? Ou falta mais comunhão? O que será que está faltando nas igrejas, nos ministérios de hoje em dia, para eles atingir uma camada de perfeição ou uma camada de espiritualidade que agrada ao Senhor? Será que está faltando? Porque as igrejas têm bastante trabalho. Quais são os trabalhos da igreja? Tem trabalho de oração, tem trabalho de campanha, tem vigília, né? Tá tendo, muitas igrejas estão fazendo aí. Então não falta trabalho. Será que está faltando a comunhão? O que o senhor acha que está faltando? Será que está faltando um amor mais expressivo diante de toda esse universo evangélico? O senhor acha que o amor que todo mundo fala nas mensagens e nos púlpitos, que fala, vamos ter o primeiro amor, que eu já disse lá atrás no programa Nascer de Novo, outra aula do programa Momento Bíblico, que eu disse, o nascer de novo, o amor, ele está dentro de nós. O primeiro amor, ele não saiu dentro de nós. Você sabe o que aconteceu com esse primeiro amor? Ele não está sendo praticado, ele não está sendo utilizado. Ah, mas é fácil falar que eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Mas como eu vou voltar ao meu primeiro amor, meus irmãos?
se não há quem ensine, se não há quem instrui, se eu vejo um líder que é omisso, se eu vejo um líder que ele tem um abuso da sua autoridade que foi dada por Deus como um pastor, um obreiro, um missionário, um reverendo, enfim, seja quem for. Mas se ele for omisso, ele passa uma sensação negativa, né? Ele passa uma sensação de dúvida. Como que eu vou acreditar naquilo que ele diz, que eu tenho que voltar ao primeiro amor, que eu vou acreditar se Jesus está aqui, se eu vou acreditar que Jesus está operando, se eu observo a um líder que as suas palavras, a sua forma de agir e lidar com as pessoas, o objetivo dele principal é só crescer pessoalmente e não coletivo. Eu disse que a igreja ela é o reflexo do líder. É assim como faz muitos líderes que estão comparando a igreja com uma associação financeira, ou então com uma empresa sua, local. Agora, quando nós olhamos a igreja e vemos que ela é peculiar, né, irmão Gil? A igreja é peculiar. A igreja, ela foi estabelecida com muita luta, com muita dificuldade, estabelecida a igreja. Então, eu preciso olhar para a igreja do Senhor com um carinho enorme, uma sublimidade enorme, e exercendo aquilo que Jesus quer que eu exerça. É verdade que quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 4, versículo 16, meus irmãos, olha a palavra de Deus, está escrito aí, que o líder servidor, ele precisa ser participativo, né, irmão Gil? Ele precisa ser participativo nos eventos, participativo no bem-estar das suas ovelhas, participativo no direcionamento espiritual. Porque quando ele é participativo, irmão Gil, ele também tem a reciprocidade. Uma das coisas que eu sempre falo, quando o líder ele é participativo com o seu povo cuida dele. Sabia? Aí você entrou numa parte que também seria motivo para um tema em um outro momento, mas em poucas palavras, eu estive numa residência de um determinado líder na região. Certo. E esse líder estava chorando e, como diz no Nordeste, estava aperreado financeiramente. E ele tem uma igreja, não é muito grande, mas é uma igreja em torno de 50, 60 pessoas, e ele passando dificuldade. E aí, às vezes, buscando palavras para justificar essa dificuldade. E aí o Senhor falou sobre liderança participativa. A partir do momento que eu sou um líder e eu sou participativo no desenvolvimento das minhas ovelhas, certo, na estrutura delas, em todos os aspectos, as ovelhas têm como, eu não diria por obrigação, mas tem como que por gratidão, cuidar daquele que tem dado a sua vida, que tem empenhado o seu tempo para cuidar daquelas pessoas. E aí eu estava falando das dificuldades e que tinha que comprar um carro velho e colocar uns ovos para vender, e nada contra isso, mas eu fiquei pensando, Deus deu para esta pessoa uma igreja para que ele cuidasse, e está faltando o básico na sua casa. Então é algo para se pensar. Como que eu sou um líder chamado por Deus, tenho um povo expressivo, porque 50, 60 pessoas não é muito, mas também não é pouco, e eu estou à míngua, eu estou padecendo, cuidando de um povo. Alguma coisa está errado e não é com Deus. O senhor acha que nessa questão de fragilidade financeira, ou ela pode refletir também numa fragilidade espiritual desse líder que está liderando esse povo, e alguma coisa está precisando ser ajustado, e esse ajuste pode ser a forma da sua educação financeira, ou seria a forma de como ele está sendo na presença de Deus? Então, na verdade, como eu tenho conhecido o mais perto,
eu percebo que a dificuldade que ele passa diz respeito a algumas situações. Uma delas é porque o povo da sua igreja não é ensinado a devolver o dízimo. Só abrindo um parênteses aqui, nós não damos nada para Deus, nós damos para o nosso filho e nós damos para quem é mendigo na rua. Para Deus você não dá nada, porque Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Você devolve aquilo que Deus lhe deu. Então, uma das dificuldades é não ensina o povo a devolver o dízimo, o que recebe não administra muito bem, e a parte que diz respeito a conduzir a igreja na oração e no ensinamento é fraco. Isso aí é um grande problema. Então, e essa fraqueza, será que a gente poderia extrair que essa fraqueza, meus irmãos, seria uma fraqueza do ensinamento que ele está se alimentando para repassar para a igreja? Ou será que é uma fraqueza de compreensão em que entende de uma forma e acaba passando para a igreja de outra forma? Exatamente. E é por isso que quando eu fiz o comentário falando que ninguém faz nada sozinho, eu vou trazer isso para algo mais prático. Supomos que Deus me chamou agora para exercer um chamado ministerial. Ok. Esse chamado, inicialmente, ele é incompreensível, porque é algo que vai demandar um tempo. Então, o que eu devo fazer? Me aproximar de pessoas que já estão na caminhada há mais tempo que eu, e que têm uma vida com Deus e uma forma de liderar as pessoas, e me aproximar dessa pessoa e aprender com ela. Ou seja, o líder, ele precisa sempre estar sendo capacitado por Deus, mas também por pessoas aqui na terra, porque nós não vemos Deus. Eu vejo Deus quando eu olho para a vida do Senhor. O Senhor vê Deus quando olha para a minha vida. O Senhor tem um nível de conhecimento, eu tenho outro. Então aquilo que o Senhor sabe que eu não sei, eu tenho que aprender com o Senhor. E aquilo que eu sei que o Senhor não sabe, o Senhor tem que aprender comigo. E falta na liderança hoje humildade. A liderança muitas das vezes sabe pouco e não busca aperfeiçoar aquilo que ela não sabe. E que está a questão, né? Porque às vezes, quando a gente abre essa porta de querer aprender com o próximo, muitas das vezes vivemos uma época do ego, né? O ego. Se o líder tiver uma metodologia de vida baseada no ego próprio, o egocêntrico, né? Ele não consegue administrar essa abertura de ensino, porque ele nunca vai aprender com os outros. Os outros sempre será inferior a ele, e ele sempre será superior. E aí é onde acontece que muitas vezes o líder se acha a quarta pessoa da trindade. É autossuficiente. Inclusive eu estava ouvindo aí, né, um determinado líder, ele dizendo que se especializou muito e que agora ele é doutor em divindade. Certo. Como assim? Deus, ele é divino. Na parte acadêmica, quando eu falo de doutorado, eu falo no nível mais elevado. Na verdade, o nível mais elevado não é nem doutorado, é pós-doc. Mas quando eu digo doutorado, eu estou no penúltimo nível. Então, como alguém pode se intitular como doutor em divindade? Se igualar a Deus, né? Alguém que estudou. Veja, primeiro que Deus não é objeto de estudo. A gente não estuda Deus. A teologia não nos ensina a estudar Deus. Nós estudamos sobre Deus, sobre Ele. E essa expressão aqui, eu como professor de português, sobre, é diferente de estudar Deus. Eu não estudo Deus, eu estudo sobre Deus. E o meu conhecimento sobre Deus sempre será limitado. Mas há quem diga que é doutor em divindade. Colocou Deus no laboratório, estudou e conhece Deus mais do que o próprio Deus, que o cara é doutor em divindade. Se torna a quarta pessoa da trindade, né, irmão? Se torna a quarta pessoa da trindade, né? Aí já não é nem mais trindade, né? É um quarteto divino, né? E isso é perigoso, né, irmão? É perigosíssimo, meus irmãos. Porque essa índole, né? Criada própria, de uma certa forma até influenciada pelo inimigo, pelo mal, pelo maligno. Porque Satanás sempre, ele cogitou, ele sempre foi o persuasor para que as pessoas, desde a época de Adão para cá, para que as pessoas colocassem na cabeça ser igual a Deus, ou ser um Deus, né?
ser um Deus, um tipo de Deus. Satanás sempre colocou isso na mente do ser humano. Por quê? Porque ele sabe que o ser humano nunca vai ser igual a Deus. Primeiro ponto. E segundo ponto, que ele sabe que se o ser humano tentar querer se igualar ao Senhor Deus, ele já sabe que esse ser humano está pecando e está caminhando para a destruição eterna. Então é uma metodologia da forma de Satanás trabalhar. E se não tomarmos cuidado, dentro das igrejas, dentro dos ministérios, as pessoas vão se endeusando. Porque é melhor do que alguém, porque faz melhor do que o outro, porque fala melhor do que o outro, porque tem um dialeto melhor do que o outro, tem um vocabulário melhor do que o outro. Então isso vai criando aquele ego e através desse ego vai se endeusando. Vira um narcisista, entendeu? Vira o crente narcisista, apóstolo. Ele olha para si e se julga o único da igreja, ou a igreja única daquele lugar, entendeu? Haja vista que uns tempos atrás muitas pessoas olhavam, tinham um negócio de uma sensação terrível de olhar, não, mas o grupo, eu lidero o grupo dos jovens. Vamos pôr exemplo aqui. Eu não lidero, mas vamos pôr exemplo como se eu liderasse. Eu lidero um grupo de jovens, mas Deus abençoou esse grupo de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa. Foi uma festividade tão abençoada. Aí sabe o que acontece depois? Olha aí. Se não fosse eu, esse grupo não tinha se levantado. Glória a mim mesmo, né? Se não fosse eu, esse grupo não tinha sido visto, conhecido pelas nações. Você está entendendo, pregador? Quarta-feira que vem é você, viu? Você que gosta de pregar aí, viu? Vamos falar de você, tá bom? E eu convido você, meu irmão. Tá gostando do programa? Curte o programa, ativa o sino aí, que você vai ver o que vai acontecer. Tem coisas boas de Deus para a nossa vida através do programa Momento Bíblico. Compartilhe, ajude, abençoe essa obra. Ore, interceda por essa obra. Eu disse que o programa veio para trazer algo novo de Deus para a tua vida. Nós estamos vivendo uma época, irmão Gil, de cansaço espiritual. Mas você pode pensar, eu não estou cansado. Eu também não estou. Mas o que nós estamos vendo em várias formas, em vários lugares, e se a gente não tomar cuidado até dentro da nossa igreja, uma espécie de um cansaço espiritual. O que é o cansaço espiritual que eu quero dizer, irmão Gil? Há uma convocação de oração. Quantos vêm? Você que é líder, você sabe o que eu estou falando. Você que é pastor aí, sabe que eu estou muito bem o que eu estou dizendo. Há uma convocação da campanha de algum evento. Um evento, por exemplo, que venha mexer com o corpo do crente. Ou seja, tem que se movimentar para essa campanha acontecer. Quantos vêm? Quantos vão? Vamos fazer um trabalho abençoado de escola bíblica. Nos domingos logo cedo. Cadê a igreja, irmão? Cadê o povo que gosta de ir para o culto somente no domingo? Cadê esse povo? De certo que nós vivemos uma época de grandes correrias, não é verdade? Tem o trabalho, né? Tem as escolas que estão retornando. Muitos estão estudando online. Mas, irmãos, tempo para tudo. Os que não estão, cadê? Parece que eu estou pré-julgando, mas não é. É uma realidade, irmão, uma reflexão. Se nós fazemos uma campanha que vai trazer uma confraternização dos crentes, vem crente de tudo que é jeito, irmão. O crente chamou o outro crente da outra igreja, convidou, mas não era para acontecer isso, era para acontecer uma confraternização da igreja. Mas você para e pensa, vem crente que você nunca viu nessa confraternização. Por que será? Porque o crente falou para o outro crente, ó, vai ter uma festa lá na igreja. Agora se falar que vai ter uma festa de uma campanha de oração, quantos vêm? Então a igreja, ela é espelho de quem lidera, e quem lidera é o espelho da tua própria igreja. Se o ego, se o poder do abuso da autoridade que você tem, que foi dada por Deus, mediante ao seu cargo eclesiástico, e você use para o seu domínio próprio, e use para o seu intelecto próprio, você está sendo um líder autoritário absoluto. E deixa de ser um líder servidor, né, irmão Gil? De fato. E o senhor falando acerca disso daí, sobre
autoritarismo, autoritário e tudo mais, e falando sobre essa questão da liderança, eu começo a analisar o seguinte: será que de fato todo líder que está hoje na frente de um trabalho, efetivamente foi Deus que o chamou? E se foi Deus que o chamou, será que as estratégias que estão utilizando nos nossos altares hoje, de fato são as estratégias que foram conquistadas através da oração e através da leitura bíblica? Até porque eu vi 2 movimentos recentemente pelo próprio Instagram, onde em 2 altares eu vi a turma do Chaves e num outro o Chapolin. Será que você que é líder, você precisa se vestir de Patati, de Patatá, de Chapolin, de Chaves, de Dona Florinda, de Kiko, para chamar a atenção do povo? Será que o Deus que chamou você não é poderoso para lhe dar estratégias com base bíblica? Será que você precisa colocar um nariz de palhaço para ser alguma coisa? Não, porque quem chamou você foi Deus, e Ele é responsável por dar o crescimento que eu e você precisamos. Louvado seja Deus. Isso é o secularismo, né, irmão? É o secularismo entrando no meio do povo. E o povo sem visão, o povo sem discernimento, não está conseguindo entender, separar, discernir que isso não é para oferecer para Deus. Imagina, irmão. O Mogil falou uma coisa interessante. Como é que pode eu chegar na igreja e saber que diante da igreja eu tenho que oferecer o meu melhor, trazer o meu melhor para o Senhor, e eu venho trazer um perfil de palhaço, um perfil de o comediante da casa de Deus, né? Qual é o comediante? Que o meu interesse maior é puxar o público para a minha atenção. Isso chama entretenimento. A função da igreja e do líder do Senhor não é entreter. Você não foi chamado para entreter ninguém, você foi chamado para levar a palavra de Deus, que produz arrependimento, que produz salvação e que produz mudança em todas as áreas. Eu já vi uma vez um pastor dizer assim, que o obreiro no púlpito ele tem que ser um palhaço. Eu fiquei pensando, qual é a referência disso? Porque palhaço faz palhaçada. Porque palhaço, ele está ali só para o intuito de fazer as pessoas rirem. O palhaço, ele está ali para trazer uma atenção voltada a ele, ao show dele. Palhaçada. A igreja de Deus, irmão, é coisa séria. A igreja de Deus, ela requer homens e mulheres verdadeiramente sinceros na palavra do Senhor. A palavra de Deus não é faculdade de palhaço, formadores de palhaço. A palavra de Deus é para formar pessoas salvas, pessoas libertas, pessoas que conquistam cada dia, cada instante, o reino do Senhor. Talvez, para nós pensarmos, eu vejo alguns líderes dizendo: meu Deus, cadê as conversões da minha igreja? Tá difícil, né? Aí eu começo a me perguntar. Quase não tem. Quando Pedro estava ministrando a palavra em Atos capítulo 2, o coração daquelas pessoas se compungiram pela palavra e eles disseram: o que faremos, irmãos? E Pedro prontamente disse: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Talvez um dos motivos pelos quais as conversões estão escassas é porque o que está sendo pregado é tudo menos evangelho. Tudo que às vezes não presta, né? Tudo que não presta. Ou seja, eu não tenho que enfeitar o bolo. Eu não tenho que ficar enfeitando o bolo para ter uma palavra de salvação. Eu não tenho que trazer uma palavra que massageia os meus ouvintes. Eu tenho que trazer uma revelação de Deus. Mesmo que o teu nome, irmão, você que é pregador aí, ó, você que gosta de pregar, mesmo que o teu nome coloque em jogo a aceitação de outros ministérios. Se você ama a palavra de Deus, você não se entrega ao ego, você não se entrega ao narcisismo. Se você ama a palavra de Deus, você fala: eu vou trazer uma palavra que Deus quer.
e não o que as pessoas querem. Às vezes o crescimento, a falta de crescimento das igrejas de hoje em dia é porque o povo quer ouvir o que alegra a si mesmo e não o que precisa para ter uma vida melhor na presença do Senhor. Entendeu? Ah, mas eu já aceitei Jesus, já sou salvo. Você não é salvo, você é pré-salvo. Você está caminhando para a salvação. A libertação, ela é constante todo dia em nossas vidas. O mesmo poder que salva e liberta, nós temos o mesmo poder de ressuscitar a velha criatura. Ah, mas eu batizei, fui batizado nas águas. Morreu ali, morreu coisa nenhuma. O batismo nas águas, ela é uma demonstração de aceitação e de novidade de vida, selando uma vida nova. Não existe esse negócio, irmão. Eu aprendi uma coisa que lá atrás, desde 1910, os irmãos pregavam e ia pregando. Aí chegou a minha geração, que eu nasci na década de 70. E eu ouvia, depois em 99, que eu aceitei Jesus, eu ouvia o povo dizer: quem batizou nas águas, a velha vida ficou ali nas águas. Quem tira a velha vida é você. A sua forma de vida. Porque tem muito crente, irmão Gil, que tem tanto tempo na igreja e não conseguiu se libertar da velha pessoa. E aí o grande problema é esse, já que nós estamos falando de chamado, como a pessoa é chamada, ou se diz chamada por Deus, mas ela não anda buscando as coisas que são de cima. A pessoa de Abraão, quando foi chamado, dentro da sua forma de pensar, da sua forma de ver e da sua forma de agir, Abraão era uma pessoa idólatra. E ele aprendeu efetivamente a ser o servo que Deus queria que ele fosse. E falo algo para os amados que estão nos ouvindo nessa noite. Você não tem que ser o que as pessoas querem que você seja. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. A visão que Deus deu para A nem sempre será a visão que Deus dá para B. Mas a visão que Deus der para você, sustente essa visão. Leve esta visão. Porque também isso é um motivo que faz muitas igrejas não crescer. Porque toda vez a pessoa que se diz chamada e que recebeu a visão, toda hora ela muda de visão. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um perfil no Instagram e eu seguia várias pessoas. Até que um dia eu encontrei alguém que abraça a mesma fé que eu abraço e que acredita numa visão semelhante à minha. O que eu fiz? Deixei todos os outros seguidores e fiquei só com esse. Trazendo isso para o nosso estudo aqui, se foi Deus que lhe chamou e Deus lhe deu uma visão, não importa quantos irão seguir a visão que Deus lhe deu, mas fique firme nesta visão, vai nesta fé, porque Deus é contigo. Você precisa ser perseverante na visão que Deus deu para você, porque se você ficar toda hora oscilando, as pessoas que estão sob a sua liderança também vão viver o quê? Oscilando. Pessoas oscilantes formam pessoas oscilantes. Pare e pense. Será que você de fato tem seguido a visão que Deus te deu? Interessante também, meus irmãos, que dentro dessas palavras que o professor Gil disse aqui, o perfil de um crente que tem esse tipo de caminhada, ele tem uma caminhada, irmão Gil, como uma vida de dúvidas, porque está sempre oscilando. Ah, eu estou bem. Ah, agora não estou bem. Hoje eu quero trabalhar para o meu Senhor. Aí no outro dia, não estou bem. Então ele está oscilando, espiritualmente dizendo, ministerialmente dizendo, está oscilando. E aí essa oscilação, ele também traz uma dúvida, porque ele não consegue exercer a fé plena que agrada a Deus. Trazer à vista as impossibilidades de Deus e aquilo que está invisível e trazer para a visibilidade. E é isso que a igreja precisa.
É isso que nós, como igreja, precisamos. Precisamos trazer o que está impossível. Não é pela força do nosso braço. Não é pela força da nossa ideia. É pela força de Deus. Mas eu preciso fazer com que Deus, Ele permita eu chegar até Ele e, através dessa permissividade de Deus, eu consiga fazer o que eu não consigo enxergar, que é invisível, se tornar visível. Ou seja, a tua vida espiritual, ela tem o poder de trazer à tona um processo tanto material, todas as formas de uma boa vida. Por quê? Porque você foi conquistar primeiro o nível espiritual, as impossibilidades de Deus, se enquadrando no versículo bíblico: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso que a gente precisa entender. Como que eu busco o reino de Deus nos dias de hoje? Com um mundo pós-moderno, uma igreja moderna, uma igreja que tem tudo, né? Hoje não falta nada nas igrejas. O que falta nas igrejas hoje em dia? Alguém pode dizer que o que falta nas igrejas é dinheiro para pagar aluguel. O que falta nas igrejas? O que está faltando na tua igreja, irmão? Está faltando um bom som? Está faltando cadeiras confortáveis? O que está faltando na tua igreja? O que não pode faltar na tua igreja é crentes lavados e remidos no poder do Espírito Santo. Porque sabe o que acontece, meus irmãos? Se você andar por aí e ver igrejas, templos, você vai ver tantos templos hoje em dia com cadeiras vazias. E cadeiras boas, né? Cadeiras megas confortáveis, bem feitas, adquiridas com melhores empresas do ramo têxtil, tapeçarias, enfim. Mas cadê o povo para preencher esses assentos? Então a qualidade, meus irmãos, dos ministérios tem mudado de uma forma radical. Talvez no culto você fala: não, mas aqui na minha igreja tem poder, tem revelação, tem profecia, tem línguas estranhas, tem palavra abençoada. Mas eu pergunto: todo culto tem isso, irmão? Todo culto tem isso que você está falando, que você está vendo? Ou será que só acontece uma vez ou duas vezes por semana? Tem que criar um culto para chamar não sei quem, tem que criar um culto para mostrar na mídia, para dar uma ênfase, para ver se chama o povo. Precisa disso tudo para o povo ir para a igreja? Ou será que o povo precisa ser cada vez mais conscientizado para trazer o seu melhor, para ser a representação ativa de Jesus numa reunião espiritual? Aí o que acontece? Onde entra o campo que nós falamos, a palhaçada, né? A palhaçada para que o povo se envolve, trazendo costumes até de hábitos de outros países, de outros lugares, para ver se o povo acha que é uma novidade. Olha que grande novidade está acontecendo em nossa igreja. É engraçado que a Bíblia não diz para você ficar trazendo novidade. A Bíblia diz que Deus nos chamou para andar em novidade de vida. O negócio é diferente. Não é você trazer novidade. Você tem que ser a novidade. Se Deus está na sua vida, você tem que ser a novidade. A pessoa tem que olhar para você e ver efetivamente Cristo na sua vida. Por isso que Paulo fala: Cristo em nós, a esperança da glória. A mudança e a transformação. Porque quando estamos nesse mesmo sentido, irmão, nós vamos testemunhando a palavra vida viva em nós. E as pessoas em meu redor, vai vendo essa mudança, essa transformação, essa bênção. E o que vai acontecendo? O testemunho fala muito mais do que uma pregação, né? Porque o que acontece? Você pode conhecer todo o texto bíblico, pode decorar os versículos. Tem crente, irmão, que bate no peito: eu conheço a Bíblia de capa a capa. Muito bem, é lindo de se ouvir isso. Mas o mais difícil é vivê-la. Da capa a outra capa. É viver que o negócio pega. Porque o viver, ele nos faz renunciar à pessoa que somos, a nossa herança adâmica, as influências malignas, os métodos que nós tínhamos na velha vida, a renúncia. Então,
viver a Bíblia não é algo simples, irmão. Não é algo simples que se decora. Não é algo simples que se grava. Não é algo simples que se faz um download no smartphone. Ah, eu estou com toda a Bíblia aqui agora na minha mão. Muito bem, mas agora você precisa ler e vivê-la. Eu costumo dizer o seguinte, que tem até uma mensagem que eu ministrei esses dias na Zona Leste, porque a diferença não está no tanto que você conhece, mas no tanto que você aplica, no tanto que você coloca em prática. Por exemplo, eu como professor alfabetizador, existe uma matriz curricular que a gente chama de grade, né? Grade está relacionado à questão militar, mas enfim, existe uma matriz curricular. E eu tenho uma quantidade de conteúdos para passar para as minhas crianças, mas eu tenho 1 ano para passar o conteúdo. Eu não posso passar o conteúdo todo de uma vez. Então tem gente que se preocupa em ler a Bíblia toda de uma vez. Mas o fato de ler a Bíblia toda, primeiro, você não vai internalizar tudo que está ali, porque é muita coisa. E segundo, que você lê e ter o conteúdo, isso é inchaço. Você precisa ler, e o que você lê, você precisa aplicar. Porque o que faz a diferença na vida daquele e daquela que foi chamado e chamada, não é a quantidade de coisas que você lê, mas é a quantidade ou a aplicação que você tem naquilo que você vai lendo. Por isso que Paulo disse: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi chamado? Se você foi chamado, você precisa passar por um processo de desconstrução e construção. Chamado, Deus quer lhe desconstruir para lhe construir novamente. Interessante também que a Bíblia, ela nos ensina que quem lê, entenda. Não é só o ler comum, simples, né? Quem lê, entenda. Você chegar e falar: Deus, permita-me para que eu possa ler a tua palavra. Não é um algo profundo? Não é. É um algo muito profundo, não é verdade? Olha aí entra a permissão de você sair de um estado natural e você tentar atingir um estado espiritual. E esse estado espiritual é onde você está no momento entre você, irmão, e você, irmã, e o próprio Senhor. Você fala: Senhor, a palavra é tua, permita-me para que eu possa aprendê-la. E quando nós entramos nessa forma de pedir essa licença de manusear, de poder olhar, de poder carregar a palavra de Deus, que isso é um privilégio. Se você olhar para outros países, tem países que nem Bíblia pode levar nas mãos, nem cultuar pode, porque é proibido. Tem países que a idolatria impera de uma forma terrível, onde o maligno, ele administra a religiosidade de uma forma terrível, e os crentes sofrendo. Contra a contrapartida, e até um paralelo disso tudo, vou fazer uma menção rapidinho aqui, por causa do tempo. As pessoas hoje estão vivendo uma época nós como cristãos vivendo uma época difícil. Épocas de decisões, tomadas de decisões, época de acolhimento, época de que devemos estar cada vez mais com Deus. E eu fiquei pensando, como que os irmãos da época de 1918 conseguiu se virar na época da pandemia mais terrível mundial? Enquanto nós estamos vivendo um processo, que eu entendo que é um processo, meus irmãos, de uma permissão de Deus, eu fico pensando, meus irmãos, a igreja, quando eu fui ver alguns relatos, fazer um levantamento, um estudo sobre isso, e eu pude entender que em 1918, as igrejas, irmão, foram fechadas. As igrejas foram fechadas em 1918 por causa de uma pandemia. A famosa pandemia da gripe espanhola. Quem é mais antigo e quem quer ver na internet vai ver tudo isso aí. Existia um decreto naquela época que era obrigatório. Todas as igrejas, sem exceção, não tinha esse papo de restrição igual tem hoje. Não tinha essas determinações igual tem hoje. Em 1918 até 1920, 2 anos consecutivos, aonde os crentes não tinham igreja para congregar, porque era decreto nacional daquela época, as igrejas estarem fechadas. E sabe o que eu quero dizer sobre isso? Que como que os irmãos conseguiram sobreviver, espiritualmente dizendo, naquela época?
Hoje, o hoje que nós estamos passando, não se compara ao que aconteceu lá atrás. Se olharmos para o termo popular, o que acontece hoje, meus irmãos, é fichinha pelo que aconteceu em 1918. 55 milhões de pessoas morreram naquela época, só em 2 anos de uma praga. E hoje nós vivemos uma época difícil das pessoas estar congregando, servindo ao Senhor. Eu preciso buscar a Deus e me cuidar, para que eu consiga atingir a cada dia, a cada instante, as bênçãos do Senhor. Essa aproximação com Deus, não é verdade? Eu preciso me cuidar, a saúde, para que eu não seja uma estatística, não é verdade? Eu preciso orar a Deus para que Ele me cuide, para que Ele me veja como um filho. E através dessa visão de Deus como um filho, eu posso estar sempre blindado pelo Senhor e pelo Teu Santo Espírito. E eu fiquei pensando como que os irmãos cultuavam naquela época, como os irmãos eles faziam campanha naquela época, porque não tinha igreja, estava tudo fechado. Existem alguns recortes de jornais daquela época que está aí na web, que relatos de pastores que eles relataram: olha, estamos vivendo pela fé. Como? Porque não temos lugar para congregar. A situação está difícil. A situação está terrível. E mesmo assim, meus irmãos, o povo tinha fé, tinha esperança e certeza de que na adversidade Deus estava operando e trabalhando. E foi o que aconteceu. 2 anos de um processo difícil, árduo, de provas, dificuldades, de muitas pessoas desistiram de Deus porque enfraqueceram, não conseguiram. Mas quando se tem um líder espiritual abençoador e que quer abençoar, as vidas são alcançadas. E como nós estamos falando de liderança, quando se tem um líder que tem visão, não de si mesmo, mas ao coletivo, ao todo, o povo é abençoado, o povo é unido, o povo é fortalecido. Quando se tem uma visão coletiva, amado Gil, o que acontece? Há um crescimento mútuo, e aí o Espírito Santo que o senhor falou, tem liberdade de trabalhar poderosamente. Todo culto, onde há conversão, onde há união, todo culto tem salvação, todo culto há palavra abençoadora, todo culto há um processo de oculto anônimo, para que as pessoas não vejam, mas um processo anônimo, para que Deus operando no meio dos irmãos, curando de dores, de enfermidade nos cultos, os demônios sendo repreendidos. E qual é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, teremos igrejas, ministérios que têm força na fama, força na placa, força na mídia, mas é fraco espiritualmente dizendo. Ministérios fortes no conhecimento, ministério cheio da palavra, cheio de doutores, cheio de teologias que eu digo que não é ruim, mas se ela é mal utilizada, ela se torna ruim. E aí o que acontece? E o poder de Deus? Há um sufocamento do Espírito Santo nos vários lugares. Não consegue operar de uma forma como ele queira. E aí o que acontece? Da mesma forma que muitos vão para a igreja, muitos saem pior. Porque não foram alcançados, não conseguiram alcançar a plenitude de Deus. Não conseguiram alcançar a plenitude do poder do Senhor. Amém? Nós vamos para um intervalo. E nesse intervalo, fica aí conosco. Fica conosco aí. Mas enquanto isso, o intervalo, vamos aproveitar aqui o gancho aqui rapidinho. Irmão Gil, quando nós observamos essa questão da espiritualidade, nós vimos que, será que a falta de buscar mais o Senhor, pelo fato desses trabalhos de oração ser mais mirrado, vamos dizer, usar a palavra mirrado no sentido, no contexto, poucas pessoas. Não estou falando da espiritualidade e nem da força das pessoas na presença de Deus. Eu estou falando mirrado em questão de quantidade. Será que essa quantidade pequena consegue fazer a diferença nos ministérios dos dias de hoje?
Então, nós aprendemos, né, no início da nossa fé, acho que a maior parte das pessoas aprenderam isso: quanto mais oração, mais poder; quanto menos oração, menos poder. Nós sabemos que a Bíblia também diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A palavra diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou e Deus fechou o céu. Veja, não foram várias pessoas, foi um homem orando. Então eu acredito que assim, é necessário que intensifique a quantidade de pessoas que orem no mesmo propósito, para que Deus possa se manifestar. Mas a quantidade mirrada que está orando, ela faz algum efeito sim, porque alguém está orando. E com fé. E com fé. Com certeza. Porque a Bíblia diz que a oração da fé. Por que a Bíblia diz a oração da fé? Porque tem a oração só das palavras. Repetições, né? A oração tem que ser da fé. Você tem que estar na fé, orando para que Deus possa mover. Então eu acredito que a quantidade, mesmo pequena, ela faz a diferença. O problema é que essa quantidade pequena que vai também, vai cansada. Já vai assim, meu Deus, eu tenho que ir. Mas esse tem que ir, ele vai porque ele está sendo, tendo uma tomada de autoritarismo, porque ele é crente daquela igreja, ele tem que ir, ele tem que estar lá, ele tem que fazer, ou porque ele vai cansado, porque tantas coisas que esse crente faz, e quando chega no momento da oração, ele está exausto. É porque quando a palavra diz que nós temos que entregar para Deus o melhor, orar é conversar com Deus. E conversar com Deus também tem que ser o nosso melhor. O problema não é a quantidade de pessoas que oram, é a qualidade dessa oração. Por isso que se não tiver uma qualidade na oração, e só abrindo um parênteses, qualidade não é falar bonito. Qualidade é estar realmente de corpo e alma. Não é como diz o ditado, não é estar só de missa presente, mas é estar de fato de corpo e alma naquela oração. Você precisa estar ligado no que você está fazendo. A sua oração não pode ser a oração do missi miojo, a oração de 3 minutos. Não é a questão da quantidade de tempo, mas é a qualidade. Eu estou falando isso mais relacionado não ao tempo, relacionado à qualidade, porque o macarrão instantâneo não é macarrão, aquilo nunca foi macarrão e nunca será. Então isso dali é algo, é um paliativo, e a sua oração não pode ser como um macarrão, tem que ser de fato uma entrega, para que Deus possa se voltar para você e atender e fazer a diferença. Então o que nós vemos hoje, que não tem feito a diferença, é, primeiro, a quantidade que ora é pouco, e essa quantidade pouca que ora, não ora com qualidade, aí não faz muita diferença. Não tem como movimentar as mãos de Deus, né? Porque se Deus não está achando qualidade, e a gente está sempre ouvindo nas igrejas, Deus não se importa por quantidade, mas por qualidade, não é verdade? Sempre a gente escuta isso nos cultos, não é verdade? Mas esse sempre não muda, né? Todo culto a gente está ouvindo isso. Então tem que mudar, irmão. Tem que mudar a atuação. Tem que mudar a forma de ser como igreja. Porque a gente não pode ficar vivendo de velhas promessas e de velhos pensamentos na casa de Deus. E essa questão de velhos pensamentos é tão interessante que virou um jargão. Olha só, vamos pensar juntos aqui. Deus não se importa com quantidade, mas com qualidade. Vamos pensar diferente? Deus se importa com a quantidade e Deus se importa também com a qualidade. Por que não aliar os dois? Por que não mudar esse jargão e falar assim, não, nós precisamos melhorar a qualidade e aumentar a quantidade? Até porque Jesus, em uma das suas parábolas, ele disse, eu quero que a minha casa se encha. Talvez algumas coisas não mudaram, porque você também usa os mesmos jargões, é a mesma coisa. Você, na qualidade de líder, você precisa ver. Eu tenho uma reflexão minha lá no meu Instagram, que eu falo sobre frases prontas. As frases prontas, a gente tem que parar para pensar, porque quando a gente fala o que está pronto,
é porque a gente está vivendo a mesmice. A gente precisa repensar aquilo que a gente está falando. Deus se preocupa sim com a qualidade, mas o Deus que se preocupa com a qualidade, Ele também quer que aumente essa quantidade de crentes que orem para mover os céus e Ele se voltar para a terra e trazer respostas. Amém. Com a qualidade, Deus opera de uma forma especial e poderosa. Amém? Nós vamos para um rápido intervalo. Fique conosco ainda no nosso programa Momento Bíblico, porque esse programa veio para abençoar o povo de Deus. Compartilhe, ajude, ore, interceda por esse trabalho. Continue abençoando em vossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, em todas as plataformas onde o streaming que está chegando, alcançando no Brasil e no mundo, para que o melhor de Deus e a palavra de Deus alcance as vidas, aonde muitas das vezes a gente não possa entrar, não possamos pegar, chegar, falar, mas a internet, ela é uma ferramenta que tem que ser usada para abençoar. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Estamos de volta com o nosso programa Momento Bíblico. Louvamos a Deus pela tua presença, até aqui ter nos prestigiado com a tua audiência. A todos os ouvintes também da Web Rádio Sem Publicidade, que estamos aqui todas as quartas-feiras às 21 horas com esse programa que eu entendo inovador. Um programa para trazer sempre o melhor de Deus para a tua vida. Todas as quartas-feiras temos um tema diferente, um tema que vem trazer um esclarecimento melhor para o povo de Deus. Continue conosco, sempre compartilhando, comentando, fortalecendo essa obra, fortalecendo os programas também da TV Sem Publicidade. Temos, irmãos, um leque de programação abençoada, cada programa cheio da graça, da virtude do Senhor. Continue conosco, ative o sininho do canal Sem Publicidade TV, no canal Fábio Vladimir, sempre tem todas as quintas um vídeo novo, reprise do programa das quartas. E eu louvo a Deus porque hoje nós estivemos aqui na nossa bancada, aqui no nosso estúdio da Web Rádio, lembrando que nós estamos preparando, aprimorando o estúdio da TV, tá? Para que futuramente, nos próximos programas, venhamos ter um estúdio glorioso para a glória de Deus. Então hoje aqui nós tivemos aqui uma participação do ilustre reverendo professor Gil, amigo, obreiro do Senhor, servo de Deus, e nos abrilhantou, meus irmãos, com a tua presença. Eu fico muito honrado, muito feliz por ele estar aqui conosco, e acredito que hoje foi um programa, para quem está acompanhando desde o início o programa Momento Bíblico, foi um programa, parece ser diferenciado, né? Pelo estúdio que nós estamos realizando e pela participação, porque quem viu o programa desde o início, Momento Bíblico, sabe que ele é um programa solo, mas eu louvo a Deus porque Deus está nos dando umas estratégias para compartilhar o conhecimento, compartilhar cada vez mais o saber da palavra. Louvo a Deus também pela Sem Publicidade TV, que abriu esse espaço para que a palavra de Deus alcance o Brasil e o mundo. E eu quero dar as considerações finais para o nosso irmão, professor Gil, e ele vem falar aquilo que o Espírito Santo o conceder e agradecer por essa noite. Isso aí, meus amados irmãos, nós queremos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite, nesta emissora, por estarmos aqui com o nosso irmão Fábio, né, com o proprietário da emissora. Nós louvamos a Deus também pela vida de todos vocês que estiveram conosco até o momento, ouvindo-nos, participando. Isso é uma bênção para a glória de Deus. Também nós estamos aí aprendendo, nos desenvolvendo aí também na questão das redes sociais, né? Nós temos aqui um canal ali, no caso no Instagram, @Gil_professor. Conheça o nosso trabalho. Nós estamos ali falando acerca de leitura, compreensão e interpretação de textos a partir da Bíblia. Esse é o assunto que nós temos abordado. Então, que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã também, quer conhecer o Fábio Vladimir? Vai lá na igreja onde ele congrega, lá no sítio Jaraguá, Rua Maravate 741, Igreja Assembleia de Deus Remanescente em Cristo. Amanhã tem uma campanha poderosa de salvação no 5º dia da campanha. Uma benção, Deus está fazendo coisas grandes. Quero louvar a Deus por tudo. Quero pedir também uma oração especial para uma irmã que eu conheço, irmã Ana Joaquina, irmã. Ela tem acomotivo pelo Covid e não está bem, mas eu creio no melhor do Senhor.
ore por ela, interceda, mesmo que você não conheça, mas interceda pela serva de Deus. E eu creio no milagre, na bênção e na resposta do Senhor. Amém? Deus continue abençoando, e quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui nos estúdios da Sun TV Publicidade News, apresentando o programa Momento Bíblico, programa para abençoar a tua vida. Fique conosco, compartilhe e esteja se inscrevendo nos nossos canais. E vai ser bênção, vitória para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.